capítulo 28. Quero dizer em breves palavras o que é o batismo ensinado nas Escrituras. Essa passagem que nós lemos na abertura dela, eu vou ler o versículo 19 e 20, os versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por aqui, você e eu já percebemos o que é o batismo cristão, o batismo bíblico. A palavra grega baptizo significa imergir, ainda que, em alguns casos, também signifique apenas molhar, mas no seu sentido mais usado, no seu sentido principal, ela significa imergir, afundar. Como não foi traduzido para o português, essa palavra foi transliterada, ou seja, assim como ela é falada no grego, ela ficou sendo falada por nós. Então a maioria das pessoas não percebe o que ela significa. Se aí nós a traduzíssemos, essa passagem significaria, batizar significaria mergulhar. Então Jesus estaria dizendo para os seus discípulos, e disse aos seus discípulos: ensinem todas as nações e mergulhem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse mergulho na Bíblia tem um significado. Na carta que escreveu à cidade de Corinto, Paulo diz que há uma representação no batismo. Paulo diz que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, veio à terra sofrer e morrer para pagar os nossos pecados e satisfazer assim a justiça de Deus Pai. E Paulo diz que Jesus morreu e esteve 3 dias mergulhado na morte e depois ressuscitou. Escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz: meus irmãos, o batismo significa que você optou na sua vida por morrer junto com Jesus lá naquela cruz, para viver uma vida diferente. Então, Paulo diz aos Coríntios: quando você é mergulhado na água, aquele Eduardo velho, rancoroso, brigão, desconfiado, incrédulo, fica lá nessa piscina. E depois, quando a água sai pelo cano e vai para lá na rua, o velho Eduardo também vai. Eu nunca mais vou poder encontrar com ele. A Bíblia diz que assim deveria ser. E assim de fato é quando as pessoas verdadeiramente são batizadas e a pessoa antiga fica lá na água. E a que vem para fora é uma pessoa nova, que está comprometida não a ser perfeita, ninguém é perfeito, mas a buscar sempre a vontade de Deus. O que significa, quando errar, e o Espírito Santo tocar, e a Bíblia tocar, e um irmão avisar: olha, isso que você fez não condiz com a vida de cristão, então aquela pessoa que é uma nova pessoa, imediatamente cai em si e diz: é verdade, se ajoelha, ora a Deus, pede perdão pelo que fez e volta a ter o comportamento de um cristão. Então o batismo é isto, é um compromisso,
Essas 4 moças que estão se batizando, sendo batizadas, elas estão, como a Bíblia diz lá aos Hebreus, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. O escritor quis dizer com isso que era muita gente que estava cercando, que vive cercando os crentes. É verdade, os anjos vivem nos cercando, Deus vive nos cercando, e as pessoas vivem olhando para nós. Quando alguém comete alguma coisa numa rua, as pessoas no máximo farão uma crítica, mas quando aquela pessoa está com a Bíblia na mão, o peso é gigantesco. Não sei se você já ouviu alguém dizer, essa pessoa crente agindo desse jeito. É porque todo mundo reconhece que o batismo significa um compromisso para fazer o que é certo. Então, quem são as testemunhas? Em primeiro lugar, a grande testemunha é Deus. Quando somos batizados, Deus está olhando e passa a nos ver a partir dali, requerendo de nós, esperando de nós o melhor. Ele é a grande testemunha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso Jesus disse, batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles são testemunhas do meu compromisso. Depois de Deus, vem os anjos que trabalham na terra a favor da igreja. Nós estamos dizendo para eles também, escutem aqui, ali em cima são vocês com Deus, aqui embaixo sou eu com Deus. Assim como vocês servem a Deus, agora eu sirvo também. Em terceiro lugar, nós estamos tendo um compromisso com aquelas pessoas que convidamos para vir hoje aqui. Essas pessoas passarão a nos enxergar de uma forma diferente. Quem é convidado de alguém que vai batizar aqui hoje? Olha aí a nuvem aí de testemunha, olha. Essas pessoas depois vão dizer assim, Larissa, Daiane, eu estava lá aquele dia, eu sou testemunha. Não, eu estou com raiva, eu vou socar. Larissa, Camila, Beatriz. Não, porque me deixou nervosa comigo, é assim. Era assim, mas aquela Beatriz ficou lá no fundo da água e desceu pelo ralo. Essa Beatriz é nova, e a Beatriz trouxe testemunha, a Camila trouxe testemunha, a Daiane trouxe testemunha. A Daiane está literalmente cercada de testemunha lá, na direita e na esquerda, não tem para onde escapar, né? E a Larissa. E em último lugar, meus irmãos, existe o poder das trevas, existe o poder do mal. Ou você acredita mesmo, ou na sua cabeça cabe, vou dar só um exemplo, na sua cabeça cabe que um pai como o Nardoni faria aquilo com uma criança indefesa, se os poderes das trevas, se o diabo não tivesse tomado a cabeça dele? Algum ser humano conseguiria jogar uma criança novinha no chão com tal força que ela quebrasse a bacia, e depois pegasse essa criança e esganasse, depois pegasse essa criança e jogasse por uma janela? Pois bem, o poder das trevas também existe, e nós estamos dizendo para ele, todo lado de cá, vocês estão do lado de lá, vocês são meus inimigos, eu sou de vocês. Vocês vão procurar o mal das pessoas, eu em nome de Jesus vou procurar o bem. Vocês vão distribuir a fome no mundo, eu em nome de Jesus vou distribuir o alimento. Vocês vão fazer as pessoas chorarem no mundo, eu vou fazer em nome do Senhor Jesus as pessoas sorrirem. Vocês vão trabalhar para as casas se desfazerem e ir o marido para um lado e a mulher para o outro. Eu vou trabalhar em nome do Senhor Jesus para que o marido e a mulher vivam em amor
sou teu inimigo agora. É isso e eles levam a sério. Houve um homem que não acreditava nem em Deus, nem nos poderes das trevas. Eu conheci esse homem, estou falando de uma experiência, não estou falando de um boato. Este homem estava sentado embaixo de uma árvore e disse assim, com estas palavras: escute aqui, capeta, diabo, ou seja lá qual for o teu nome, você não existe. Eu não creio em você, eu não creio em Deus. E se você existisse mesmo, você me provava. Este homem conta que acima dele não era nuvem do céu, não era nuvem do céu. Acima dele começou a ficar escuro, como se aves muito grandes estivessem com as asas abertas e começaram a cobrir o sol. Depois, ele foi sentindo uma pressão sentado do jeito que estava e foi envergando, e sentiu aquela garra, ele conta como se fosse de uma águia, empurrando ele para baixo. Ele falou: vai quebrar minha coluna. E aquele empurrando, e ele não tinha como sair. Aí ele lembrou do que um amigo dele, crente, tinha dito. E quando ele já estava todo esmagado, ele falou: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Aquilo desapareceu na mesma hora. Não brinque nem com Deus, nem com os poderes das trevas, porque eles não estão para brincadeira e a gente tem que estar ou de um lado ou do outro. Quando você se batiza, então você se compromete com todo mundo e se compromete com aquilo que você foi ensinado. Veja o versículo 19. O que é que está escrito aí? Batizem as pessoas e depois as ensinem. É assim que está escrito? Como é que está escrito? Batizem as pessoas e depois as ensinem. É isso? Não. Aí está escrito: ensinem as pessoas e depois as batizem. Sabem por que não batizamos crianças? E não estou fazendo mais do que dizer só o que fazemos. Sabem por que não batizamos? Porque não há um só caso na Bíblia, não há um só caso na Bíblia em que uma criança tenha sido batizada. Pelo contrário, é fácil encontrarmos no Novo Testamento 50 a 60 passagens em que as pessoas ou se arrependem, ou são ensinadas a se arrepender, são ensinadas a pedir perdão dos seus pecados e depois serão batizadas. Como é que eu faria isso com uma criança de 8 dias de idade? Do que é que ela se arrependeria? Então, toda a Bíblia ensina que eu preciso ensinar a pessoa. Ela precisa saber quem é Deus, saber quem é Jesus, saber o que Ele fez, saber o que implica isso aqui, saber que isso aqui não é um banho de piscina. Para as crianças estavam conversando comigo, fiz questão de trazê-las aqui e todas elas deram uma beliscadinha de dedo na água, porque se eu não fizesse isso, eu acho que tinha criança hoje que não ia dormir. Então todas elas deram uma beliscadinha e uma delas falou assim para mim: pastor, isso é uma piscina? Para algumas pessoas que se batizam elas só tomam banho, a vida não muda, e isso é muito sério. Porque se a Bíblia tivesse dito assim: batize e depois ensina, a pessoa estava desculpada. Mas a Bíblia diz: ensine e depois batiza. Nós ensinamos. Então, cada um de nós que foi batizado sabe o que fez aqui. O compromisso é sério.
Ah, eu batizei, pastor, mas eu estou naquela fase assim, tipo, olha, o que você fez aqui foi sério, toma cuidado com a tua fase, porque isso aqui foi muito sério. Ah, pastor, eu batizei, mas é assim, né? Assim, tipo, cuidado, porque tipo assim, aquilo que Deus faz com muita seriedade. Paulo não disse que o batismo é uma comparação com a morte de Jesus? Imaginemos que Jesus agisse como alguns de nós agem e chegasse lá pendurado na cruz e falasse assim: oh, soldado, faz favor, atenção todo mundo, anjo do céu, me tira daqui, porque eu tipo assim, eu estou noutra. Não, mas a Bíblia diz que ele foi até a morte, e até a morte de cruz. Então o meu batismo só me torna digno disso se eu compreendo que é sério o que eu estou fazendo. Repito, água e palavra de pastor não faz ninguém perfeito, mas nos faz compromissados com a verdade que aprendemos. Então, é dentro disso que a igreja age. E aí Jesus fez uma promessa. Veja no versículo 20 para a gente encerrar. Ele disse: se vocês ensinarem as nações, né? Vocês ensinam as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias. Para encerrar, como eu disse, eu quero só chamar a atenção para isso. O Senhor Jesus tem uma promessa de estar conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco. Então, por que você passa a dor que você passa? Por que você se abate na tristeza que você se abate? Como se Jesus, olha, Jesus está descendo, está tocando uma trombeta. Irmãos, a Bíblia diz lá em Apocalipse que quando toca a trombeta, todo mundo tem que estar preparado. Alguém sentiu o pé sair no chão? Então, Jesus nos diz que está conosco todos os dias. Se tem hoje alguém aqui triste, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus quer alegrar o teu coração, quer compartilhar a tua dor. Quero te dizer que o Senhor Jesus compartilha a tua dor. Ele sente a tua dor, Ele sente a minha dor, Ele sente a tua perda, Ele sente a minha perda, porque Ele nos fez. Mas eu quero que você dê lugar a que o Espírito Santo te explique que às vezes estamos sofrendo sem entender o que está realmente acontecendo. Ele está conosco todos os dias. Ele esteve comigo quando eu fui assaltado. Ah, pastor, ele não está nas horas boas só? Não. Ah, quer dizer que se eu for cristão, o cidadão vai me assaltar também? Você não se torna um super-homem, você só se torna um salvo. Porque esta vida é para todos, cristãos, budistas, espíritas, católicos, ateus, todos sofrerem as mesmas consequências de serem humanos. A diferença está em que Jesus está conosco, e se nós dessa vida passarmos, e quando isso acontecer, estamos com a eternidade ao lado dele, assegurada pela morte dele na cruz do Calvário e pelo nosso compromisso com ele. Que o Senhor nos abençoe.